Boa noite a todos. Aqui é o Alan David, psicanalista clínico. Existe um tipo de sujeito que não é perigoso porque é violento, mas porque sente demais. Will Graham não é um assassino, ele é algo talvez mais inquietante. Alguém que consegue entrar na mente de quem mata. E quando você entra demais no mundo do outro, a pergunta inevitável surge: o que sobra de você? Essa é a angústia que acompanha Will Graham ao longo de toda a série. Ele não precisa tocar na arma, ele não precisa sujar as mãos. Basta fechar os olhos, respirar o ar do crime e, de repente, o corpo dele começa a se mover como o do assassino. Ele vê como os olhos do outro, sente o prazer do outro, respira o gozo do outro. E é exatamente aí que começa o perigo. Porque quanto mais ele entra, menos ele sabe onde termina o assassino e onde começa o Will. Na série de Brian Fuller, isso é mostrado de forma quase poética. Will é o profiler do FBI, com empatia pura. Mas essa empatia não é um dom, é uma dissolução. É o eu que se desfaz para dar lugar ao outro. Freud diria que o Will usa a identificação projetiva como defesa. Ele joga para fora a própria agressão, a própria pulsão de morte, e a vive através do criminoso. Assim ele não precisa reconhecer que aquela escuridão também habita nele. Lacan vai mais fundo. O Will é o sujeito histérico clássico. Ele vive perguntando ao outro: quem sou eu para você? E Hannibal Lecter surge como o grande outro que finalmente responde: eu vejo você inteiro, inclusive a parte que você tem medo de ver. É aí que a transferência se torna mortalmente sedutora. Hannibal não quer curar Will. Ele quer libertá-lo, quer que Will pare de reprimir o que sente e abrace o que ele realmente é. Se você seguisse os impulsos que reprime há tanto tempo, você teria se tornado outro que não você mesmo. Will resiste. Ele tem um superego moral muito rígido. Ele quer ser o bom, o que caça monstros, o que protege as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ele sente um gozo terrível e fascinante quando se permite entrar completamente na mente do assassino. Ele mesmo confessa em determinado momento: eu senti terror. Depois, eu senti poder. Esse é o ponto da virada. O terror dá lugar ao poder, a empatia dá lugar ao gozo, e o analisando começa a se transformar no que ele mais temia, o monstro. Na série, isso é representado de forma brilhante, através do Wendigo. Primeiro, Will vê o Wendigo como Hannibal. Depois ele começa a ver o Wendigo dentro de si mesmo. Os espelhos da casa dele estão quebrados. Falta uma peça no reflexo. Quando ele finalmente encontra essa peça, o reflexo mostra Hannibal como o Wendigo. Quando ele aceita o que está acontecendo, o Wendigo passa a ser ele. O becoming é o sujeito que quase se perde completamente no desejo do outro. E aqui eu quero trazer para perto de nós, porque isso não acontece só na televisão. Quantas vezes em um relacionamento a gente entra tanto na mente do outro que perde o próprio contorno? Quantas vezes a gente absorve tanto o desejo do parceiro, as vontades do parceiro, os medos do parceiro, que quando olha no espelho já não sabe mais quem está olhando de volta. Eu vejo isso na clínica o tempo todo. Pessoas que começam relacionamentos dizendo: eu me sinto tão
entendido por ele, e meses depois já não sabem mais o que elas mesmas desejam. Elas se tornam o que o outro desejava que elas fossem. Will Graham nos mostra o risco extremo dessa posição. Quando a empatia vira incorporação, quando a escuta vira dissolução, quando o desejo do outro toma o lugar do seu próprio desejo. Então a pergunta que fica é essa: até onde você está disposto a entrar na mente do outro antes de perder o que ainda resta de você? Comente aqui embaixo. Em qual relação ou situação da minha vida eu quase me perdi tentando entender demais o outro? Se esse tema tocou você, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos continuar essa série. Leituras do Inconsciente. O Analisando e o Abismo. Na clínica, existe uma regra silenciosa que poucos falam em voz alta, mas que todo analista conhece muito bem. Quem escuta o inconsciente do outro também é atravessado por ele. Não existe escuta neutra. Não existe uma barreira de vidro que nos protege. Quando você realmente escuta o que o outro não consegue dizer, algo dele entra em você e algo seu sai do lugar. Will Graham ocupa exatamente esse lugar perigoso e fascinante. Ele é, ao mesmo tempo, investigador, intérprete e analisando. Enquanto tenta decifrar o crime, enquanto entra na mente do assassino para reconstruir o ato, ele não fica de fora olhando, ele se coloca dentro, ele sente, ele respira o mesmo ato, ele move o corpo como o assassino moveu. E é aí que acontece o que a psicanálise chama de identificação com o objeto. O Will não apenas compreende o outro, ele se identifica com o objeto do desejo do outro, com o gozo do outro. Ele se torna o instrumento através do qual o assassino pode ser sentido novamente. E ao fazer isso, ele começa a se perder de si mesmo. Freud já nos alertava sobre isso quando falava da identificação. Quando nos identificamos com alguém, não é só uma cópia superficial, é uma incorporação. Parte do outro passa a habitar o nosso eu. No caso do Will, essa identificação é tão profunda que ele literalmente sonha os sonhos do assassino. Sente o prazer que o assassino sentiu no momento do crime. Lacan vai ainda mais longe. Ele diria que o Will está se oferecendo como objeto A para o outro. Ele se coloca no lugar da causa do desejo do assassino. E ao fazer isso, ele corre o risco de desaparecer como sujeito. Porque quanto mais ele se torna o objeto que causa o gozo do outro, menos espaço sobra para o seu próprio desejo. É como se Will dissesse, sem palavras: Muse, entre em mim, faça com que eu sinta o que você sentiu, eu aguento. Mas o preço dessa entrega é altíssima. A cada crime que ele reconstrói, um pedaço do seu eu se desfaz. Os espelhos da casa dele vão se quebrando. As alucinações aumentam. A encefalite aparece como metáfora corporal da dissolução do eu. O cérebro inflama porque não suporta mais tanta invasão. E o mais inquietante, o Will sabe disso. Ele sente o abismo se abrindo. Ele tem medo de se perder completamente, mas ao mesmo tempo ele é seduzido por esse abismo. Porque entrar tão fundo no outro também traz um gozo, um poder, uma sensação de estar vivo como nunca esteve. Na clínica real, eu vejo versões mais suaves disso o tempo todo. Tem o paciente que entra em terapia e depois de alguns meses começa a falar, a gesticular e até a sonhar como o terapeuta. Tem a mulher que, ao tentar entender profundamente o marido violento, começa a justificar a violência dele e perde a própria capacidade de se indignar. Tem o homem que se apaixona por alguém com depressão profunda e aos poucos vai afundando junto,
como se precisasse sentir a dor do outro para se sentir conectado. Eles não estão apenas escutando, eles estão se identificando com o objeto, estão se oferecendo para serem atravessados. O Will Graham nos mostra o limite extremo desta posição. Ele nos obriga a perguntar: até onde você está disposto a entrar na dor, no desejo ou no gozo do outro, antes de perder o contorno do seu próprio eu? Onde termina a empatia saudável e começa a dissolução perigosa? Parem um instante e pensem nisso comigo. Em qual relação da sua vida você já sentiu que estava desaparecendo para caber no mundo do outro? Comente aqui embaixo. Seu relato pode ajudar muita gente a se reconhecer. O espelho do monstro. O encontro com Hannibal Lecter não é casual. Nada em Hannibal é casual. Ele não força o Will, ele não precisa forçar. Ele o conduz, sutilmente, quase como um analista perverso. Hannibal cria um espaço onde o Will pode, pela primeira vez na vida, sentir sem censura, imaginar sem limite, desejar sem julgamento. E isso é extremamente perigoso, porque quando um sujeito encontra um lugar onde seu desejo não é barrado, onde não existe o não da lei, onde ninguém diz isso é demais, ele corre o risco real de ultrapassar a própria lei interna. Hannibal oferece ao Will exatamente aquilo que ele nunca teve: uma escuta total, sem moral, sem horror, sem recuo. Quando Will conta suas visões mais sombrias, Hannibal não se assusta. Ele se inclina para frente, sorri levemente e diz: diga mais, mostre. Ele não interpreta para curar, ele interpreta para libertar. Na transferência, Hannibal se coloca como o outro que não barra, o outro que deseja que o Will seja inteiro, inclusive na sua escuridão. Para o Will, que passou a vida inteira se policiando, isso é sedutor como nada nunca foi. Pela primeira vez, alguém olha para a parte mais monstruosa dele e diz: isso também é você e é bonito. Freud chamaria isso de superego invertido, em vez do superego cruel que diz: você não pode. Hannibal oferece um superego estético que diz: seja magnífico na sua verdade. Lacan diria que Hannibal suspende a castração para Will. Ele remove temporariamente a barra do desejo. E quando a lei interna é suspensa, o sujeito pode deslizar em direção ao gozo sem limite. É por isso que o Will começa a mudar. Ele começa a sonhar com Hannibal. Começa a sentir prazer onde antes só sentia horror. Começa a ver beleza onde antes só via crime. Hannibal não está transformando o Will à força. Ele está apenas abrindo a porta e dizendo: você pode atravessar, se quiser. E o Will quer, parte dele quer desesperadamente. Porque o abismo também seduz. Porque sentir tanto poder, mesmo que seja o poder da destruição, é melhor do que continuar se fragmentando de tanto reprimir. Na clínica eu vejo versões mais suaves dessa mesma dinâmica. Tem o paciente que chega dizendo: ninguém nunca me entendeu como você. Tem a mulher que, depois de anos se anulando no casamento, encontra um parceiro que diz: seja egoísta, seja intensa, seja tudo que você reprimiu, e ela se sente viva, mas também começa a perder os limites. Tem o homem que, em terapia ou em relação, finalmente pode falar da sua raiva, da sua violência interna, sem ser julgado, e descobre que gosta demais dessa liberdade. O perigo não está na escuta. O perigo está quando a escuta se torna um espelho que reflete o monstro como algo belo. Hannibal é esse espelho. Ele reflete para Will a imagem de si mesmo sem censura.
E o Will, que nunca se viu inteiro, fica hipnotizado por essa imagem. Por isso, o título deste desenvolvimento, O Espelho do Monstro, porque o monstro não surge de repente, ele surge quando alguém nos mostra que ele sempre esteve aí e que ele pode ser magnífico. Agora, eu pergunto para você, com toda a sinceridade, em qual relação da sua vida alguém já segurou um espelho tão claro para a sua parte mais sombria? E você sentiu medo ou sentiu um estranho alívio? Comente aqui embaixo. Não precisa ter vergonha. Aqui é um espaço seguro. O colapso da identidade. O Will não enlouquece de uma vez. Ele se dissolve aos poucos. Ele começa a não saber mais o que é dele, o que é do outro, o que ele pensa e o que ele apenas reproduz. Esse é o ponto crítico, quando o sujeito perde a fronteira entre eu e outro. E aqui tocamos novamente em Jacques Lacan. O eu é uma construção imaginária, ou seja, ele pode se desfazer. O eu, que a gente acha tão sólido, essa ideia de eu sou assim, eu penso isso, eu sinto aquilo, não é uma essência, é uma imagem que construímos desde pequenos, no olhar do outro, uma imagem que sustentamos com muito esforço todos os dias. Will Graham, ao entrar repetidamente na mente dos assassinos, começa a perder essa imagem. Ele acorda no meio da noite, suando frio, sem saber se o sonho que teve foi dele ou se foi o sonho do assassino que ele estava reconstruindo. Ele olha para as próprias mãos e por um segundo não tem certeza se elas já mataram ou não. Ele fala com Hannibal e de repente não sabe mais se a frase que saiu da sua boca era dele ou se era algo que Hannibal plantou ali. É uma dissolução lenta e terrivelmente bela. Na série, isso é mostrado de forma magistral. Os espelhos da casa dele estão rachados. O reflexo nunca está inteiro. Às vezes aparece o mendigo no lugar do seu rosto. Às vezes aparece Hannibal. Às vezes aparece ele mesmo, mas com os olhos de outra pessoa. Lacan explica isso com precisão cirúrgica. Para ele, o eu é formado na fase do espelho. A criança se reconhece pela primeira vez como uma totalidade ao se ver refletida no olhar da mãe ou do cuidador, mas esse reconhecimento é sempre uma ilusão, uma imagem alienada. Will vive o avesso dessa ilusão. Ele vive a desmontagem do espelho. Quanto mais ele se identifica com o objeto do desejo do outro, o assassino Hannibal, mais frágil fica a sua própria imagem, até o momento em que a fronteira colapsa. E quando a fronteira entre eu e outro desaparece, surge o que Lacan chama de invasão do real. Não há mais filtro simbólico, não há mais lei que organize o que é meu e o que é do outro. Tudo invade, tudo se mistura, tudo goza. O Will começa a sentir prazer onde antes sentia apenas horror. Ele começa a achar beleza naquilo que antes o aterrorizava. Ele começa a desejar ser visto por Hannibal, exatamente como Hannibal o vê inteiro, sem máscaras, sem limites. Esse é o colapso da identidade. Não é loucura no sentido do delírio, é uma dissolução do eu imaginário. E o mais perigoso, parte dele gosta disso, porque por um momento a angústia de ser um sujeito faltante desaparece. No lugar dela surge uma sensação de plenitude, mesmo que seja uma plenitude mortal. Na clínica, eu vejo ecos mais suaves desse processo. Tenho paciente que, depois de anos em um relacionamento fusionado, diz: eu não sei mais o que eu gosto, eu só sei o que nós gostamos.
Tem a pessoa que absorve tanto a depressão do parceiro que começa a não saber se a frieza que sente é dela ou dele. Tem quem entra em terapia e aos poucos começa a falar com as mesmas palavras do terapeuta, sonhar os sonhos do terapeuta, até perder a própria voz. Eles não enlouqueceram, eles simplesmente perderam a fronteira. Will Graham nos mostra o limite extremo dessa experiência. Ele nos obriga a perguntar: até onde você já se dissolveu para caber no desejo de outro alguém? Em qual momento da sua vida você olhou no espelho e não teve mais certezas de quem estava olhando de volta? Parem um instante e respirem comigo. Comente aqui embaixo sem medo. Quando foi que eu senti que estava perdendo a fronteira entre mim e o outro? O desejo de ser o outro. Existe algo ainda mais profundo, algo que vai além da empatia, além da identificação, além da dissolução. O Will não apenas entende Hannibal, ele começa a desejar como ele. Isso revela uma verdade incômoda da clínica. Compreender profundamente alguém pode gerar identificação libidinal. Não é admiração consciente, não é eu gosto dele. É algo mais sutil, mais inconsciente, mais perigoso. Ele começa a desejar do mesmo jeito que Hannibal deseja. Ele começa a achar beleza onde Hannibal acha beleza. Ele começa a sentir prazer onde Hannibal sente prazer. Ele começa a olhar para o mundo com os mesmos olhos refinados e cruéis do Dr. Lecter. Isso não acontece de repente, acontece aos poucos, como uma infiltração. Primeiro ele resiste. Depois ele fica fascinado, depois ele sente vergonha e, finalmente, ele se permite gostar. Na série, isso fica claro em várias cenas. Will começa a cozinhar como Hannibal, começa a escolher as palavras como Hannibal, começa a ver as pessoas como Hannibal as vê, como matéria-prima, como possibilidades estéticas, como objetos de gozo. Ele mesmo confessa, em determinado momento, com a voz quase trêmula: eu estou me tornando o que você queria que eu fosse. Hannibal sorri e responde satisfeito: não, você está se tornando o que você sempre foi. Essa é a sedução máxima. Hannibal não força Will a mudar, ele apenas remove os obstáculos para que Will possa desejar livremente o que já desejava em segredo. Na psicanálise, chamamos isso de identificação libidinal. Não é só se identificar com o outro, é investir libido no lugar do outro, é desejar ser o que o outro deseja que você seja, é ocupar o lugar do objeto A do outro. Will, que passou a vida inteira se sentindo fragmentado e insuficiente, encontra em Hannibal alguém que o deseja inteiro, inclusive na sua parte mais sombria. E isso é irresistível, porque ser desejado assim, sem julgamento, sem censura, sem limite, toca numa ferida muito antiga, a ferida de nunca ter sido visto por inteiro. E aqui eu quero trazer isso para perto de nós. Quantas vezes, em um relacionamento amoroso, a gente começa a desejar como o outro deseja. A gente começa a achar bonito o que o outro acha bonito. A gente começa a rejeitar o que o outro rejeita. A gente começa a sentir prazer no que antes nos incomodava, só porque o outro sente. Não é amor. É identificação libidinal. É o desejo de ser o desejo do outro. Eu vejo isso na clínica com frequência. A mulher que, depois de anos com um parceiro controlador, começa a achar normal o controle e até sente falta quando ele não controla. O homem que se apaixona por alguém muito intelectual e, de repente, começa a desprezar tudo que antes lhe dava prazer só para ser à altura do desejo do outro.
O paciente que na transferência começa a sonhar os sonhos do analista e a desejar as mesmas coisas que o analista parece valorizar. É perigoso porque é silencioso. A gente não percebe que está acontecendo. Só sente um estranho alívio. Finalmente, alguém me vê inteiro. Finalmente, alguém me deseja como eu sou, ou como eu poderia ser. Will Graham chega ao ponto máximo dessa identificação. Ele não quer mais apenas entender Hannibal. Ele quer ser como Hannibal. Ele quer desejar como Hannibal. Ele quer gozar como Hannibal. E é nesse momento que a pergunta mais dura surge. Se eu me tornar o que o outro deseja, o que sobra de mim? Comente aqui embaixo, com sinceridade. Em qual relação da minha vida eu já comecei a desejar como o outro desejava? E limite. Não se tornar. O que impede o Will de se tornar completamente um monstro? Não é a moral, não é a lei, não é a sociedade. É algo muito mais frágil, um resto de si, um ponto onde ele ainda se reconhece. Na clínica, esse ponto é fundamental, porque quando ele se perde, o sujeito não retorna. O Will chega muito perto do abismo. Ele sente o gosto do gozo sem limite. Ele vê a beleza que Hannibal vê. Ele deseja como Hannibal deseja. Ele quase se entrega por completo. Mas algo nele resiste. Não é uma resistência heróica. Não é um grito de eu sou o bom. É um resto quase imperceptível. Um resto que ainda diz, isso ainda sou eu. Na série, esse resto aparece em momentos muito sutis. É o olhar que ele dá para os seus cães quando volta para casa. É a hesitação antes de dar o passo final. É a lágrima que escorre quando ele percebe que está se perdendo. É o momento em que ele diz para Hannibal, eu não quero ser como você, mas eu entendo você. Esse resto é o que Lacan chama de resto irredutível. Aquilo que não se deixa completamente capturar pelo desejo do outro. É o pedacinho de real que resiste à dissolução total. Enquanto esse resto existir, o sujeito ainda pode voltar. Quando esse resto desaparece, o sujeito se dissolve de vez. Não há mais retorno. Ele vira o que o outro queria que ele fosse e deixa de existir como sujeito desejante. Hannibal sabe disso, por isso ele insiste tanto. Ele quer apagar esse resto. Ele quer que o Will se entregue completamente, sem sombra, porque só assim a conjugação seria perfeita. Mas o Will, no final, escolhe preservar esse resto. Ele não recua por medo, ele recua por amor a si mesmo. Um amor frágil, rachado, mas ainda vivo. Ele escolhe cair com Hannibal, sim, mas não como monstro. Ele cai como Will Graham, abraçado ao outro, mas ainda reconhecendo o próprio rosto no abismo. Na clínica, eu vejo esse drama o tempo todo. Tem o paciente que chega muito perto de se perder no parceiro tóxico, começa a falar como ele, sente como ele, justificar como ele, mas, em determinado momento, algo dentro dele diz, chega, isso ainda sou eu, e ele consegue sair. Tem a pessoa que, na transferência, quase se entrega completamente ao desejo do analista, mas um dia chega e diz, eu percebi que estou me tornando o que você quer que eu seja, e eu não quero mais. Esse eu não quero mais é sagrado, é o resto que salva. O Will nos ensina que o limite não é uma muralha grossa, o limite é um fio muito fino, é um resto, é uma voz quase inaudível que ainda diz, aqui ainda sou eu. E é por isso que, mesmo caindo do penhasco abraçado com Hannibal, o Will não se torna um monstro, ele permanece o Will Graham, rachado, ferido, transformado, mas ainda sujeito.
Agora eu pergunto para você com toda a delicadeza, qual é o seu resto? Qual é aquele pedacinho de você que ainda resiste, mesmo quando alguém te oferece um espelho muito sedutor? Comente aqui embaixo. Talvez seja a coisa mais importante que você possa reconhecer hoje. Agora eu quero dedicar um espaço inteiro para um conceito que aparece de forma sutil, mas decisiva, tanto na teoria lacaniana quanto na história de Will Grant, o resto irredutível. Esse é um dos pontos mais delicados e, ao mesmo tempo, mais libertadores da psicanálise de Lacan. O que é o resto irredutível? Não é um resto qualquer. Não é um pedaço que sobrou por acaso. É aquilo que, por princípio, não pode ser completamente absorvido, simbolizado ou dissolvido pelo outro, pela linguagem, pela identificação ou pelo desejo. É o que sobra depois que o significante fez todo o seu trabalho. É o que resiste à castração total. É o que escapa ao desejo do outro, mesmo quando esse desejo é extremamente sedutor e refinado, como o de Hannibal em relação a Will. Lacan fala disso em vários momentos, especialmente a partir do Seminário 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. Ele chama esse resto de objeto A em sua dimensão mais radical, não o objeto A como causa do desejo, que ainda é capturável, mas o desejo A como resto real, aquilo que fica para sempre fora do circuito simbólico. É o pedacinho de real que não se deixa transformar em imagem, em palavras, em identificação perfeita. Por isso ele é irredutível. Não dá para negociar com ele, não dá para integrá-lo completamente. Ele insiste, ele resiste, ele é o que faz o sujeito não se perder de todo. No caso de Will Grant, esse resto irredutível é exatamente o que impede que ele se torne completamente o monstro que Hannibal deseja que ele seja. Will chega muito perto. Ele se dissolve. Ele deseja como Hannibal deseja. Ele vê beleza onde Hannibal vê beleza. Ele quase se entrega por inteiro. Mas há um resto que não se deixa capturar. Um resto que, mesmo quando Will cai do penhasco abraçado com Hannibal, ainda diz, aqui ainda sou eu. Não é moral, não é escolha consciente. É algo mais primitivo, mais corporal, mais real. É o cão que ele ainda olha com carinho. É a lágrima que ainda escorre. É a voz que, mesmo fraca, ainda consegue dizer, não quero ser exatamente como você. Esse resto é o que salva o sujeito de se tornar puro objeto do outro. Na clínica, esse conceito é precioso. Eu vejo pacientes que chegam muito perto de se perder completamente em um relacionamento, em uma transferência, em uma identificação libidinal. Eles se dissolvem, eles começam a falar como o outro, a sentir como o outro, a desejar como o outro. E de repente surge o resto. Uma frase que sai diferente, um sonho que não pertence ao outro. Uma angústia que não se explica pelo desejo do parceiro. Um eu não quero mais, que não faz sentido lógico, mas faz todo sentido existencial. Esse resto é o que permite o retorno. É o que permite que o sujeito, mesmo depois de ter se perdido bastante, ainda possa se reencontrar. Lacan nos ensina que o resto irredutível não é um defeito, é a própria condição do sujeito. É o que garante que nunca sejamos completamente escravos do desejo do outro. É o que garante que, mesmo na identificação mais profunda, ainda reste um resto que é só nosso. E é por isso que a análise não visa apagar esse resto. A análise visa reconhecê-lo, respeitá-lo e muitas vezes aprender a habitá-lo. Porque é nesse resto que mora
a possibilidade de um desejo que não seja apenas o desejo do outro. É nesse resto que mora a possibilidade de um sujeito que não se dissolve por completo. Will Graham nos mostra isso na prática. Ele não vence Hannibal. Ele não cura o desejo de ser o outro. Ele simplesmente preserva o resto. E ao preservar esse resto, ele cai com Hannibal, mas não como monstro. Ele cai como Will Graham, ainda dividido, ainda faltante, ainda humano. Então a pergunta que eu deixo para você é esta: qual é o seu resto irredutível? Qual é aquela parte de você que, mesmo quando tudo conspira para você se entregar completamente ao desejo do outro, ainda resiste e diz: aqui ainda sou eu, comente aqui embaixo. Porque reconhecer esse resto pode ser o ato mais libertador da sua vida. Deixe-me compartilhar com vocês alguns casos da clínica que ilustram esse conceito de forma muito viva. São histórias que mostram que o resto irredutível não é teoria, é experiência concreta, muitas vezes salvadora. A mulher que quase se dissolveu no casamento. Uma paciente minha, vamos chamá-la Clara, 38 anos, passou 11 anos em um casamento onde o marido era extremamente controlador e carismático. Aos poucos, ela foi abandonando os próprios hobbies, as próprias opiniões, o próprio jeito de se vestir. Chegou um momento em que ela me disse: eu não sei mais o que eu gosto, eu só sei o que ele gosta. Ela estava quase completamente identificada com o desejo do marido. A dissolução estava avançada. Mas um dia ela chegou à sessão e falou com a voz trêmula: ontem ele me pediu para cancelar o almoço com minhas amigas de novo. E eu senti uma coisa estranha, uma raiva que não era dele, era minha. Uma raiva antiga, de quando eu era criança, e minha mãe decidia tudo por mim. Eu não consegui cancelar, eu disse não. Aquele não veio da razão, veio do resto irredutível. Algo nela resistiu à dissolução total. Foi esse resto que permitiu que, 6 meses depois, ela conseguisse sair do casamento sem se sentir completamente vazia. Ela não saiu como heroína. Saiu rachada, mas ainda viva como sujeito. O homem que quase se tornou o filho perfeito do analista. Outro caso, Lucas, 34 anos, em análise há 2 anos. Ele tinha um analista anterior muito intelectual, brilhante, que ele admirava profundamente. Aos poucos, Lucas começou a falar como ele, a citar os mesmos autores, a ter os mesmos gestos musicais, os mesmos gostos musicais. Ele me contou: eu me sentia tão entendido. Era como se finalmente alguém me visse por inteiro. A identificação libidinal estava muito forte. Ele quase se perdeu na transferência. Até que, em uma sessão, ele disse: doutor, eu sonhei que estava dando uma palestra, mas quando eu olhava para o público, todos tinham o seu rosto. E eu acordei com uma angústia enorme, porque eu não conseguia lembrar qual era a minha própria voz. Esse sonho foi o resto irredutível se manifestando. Não foi uma interpretação brilhante minha que o salvou. Foi o próprio real dele batendo na porta. Aqui ainda sou eu. A partir desse sonho, Lucas começou a recuperar o desejo próprio. Ele consegue admirar pessoas sem precisar se tornar elas. A jovem que quase se entregou ao parceiro tóxico. Beatriz, 26 anos, estava em um relacionamento intenso e turbulento. O namorado era sedutor, dominante,
e ela se sentia viva como nunca. Ela adotou o jeito dele de falar, de se vestir, até de brigar. Chegou a dizer: eu nunca me senti tão eu mesma quando estou com ele. Um dia ela me ligou chorando, depois de uma briga violenta, e disse uma frase que nunca vou esquecer: doutor, eu estava quase aceitando apanhar, mas quando ele levantou a mão, eu senti uma coisa no peito que disse: não, isso não sou eu, e saí correndo. Aquele "isso não sou eu" foi o resto irredutível falando mais alto que o desejo do outro. Foi frágil, foi momentâneo, mas foi suficiente para ela romper o ciclo. Meses depois ela me disse: eu quase virei o que ele queria que eu fosse, mas sobrou um pedacinho que não deixou. O paciente que preservou o resto na transferência comigo. E eu mesmo já vivi isso na posição de analista. Um paciente, depois de quase 2 anos de análise, começou a falar exatamente como eu, usar as mesmas expressões, ter os mesmos gostos literários. Era sedutor e perigoso ao mesmo tempo. Em uma sessão ele me disse: eu acho que estou me tornando você. Eu respondi apenas: e o que sobra de você nisso tudo? Ele ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Depois disse com os olhos marejados: uma coisa pequena, mas que ainda dói quando eu tento ignorar. Aquele silêncio e aquela dor foram o resto irredutível se manifestando. Foi o ponto em que ele conseguiu começar a separar o desejo dele do meu. Hoje ele ri quando lembra e diz: quase virei uma versão pior de você. Como usar você pode dizer se já teve alguma experiência como essa? Will Graham não é só o profiler empático da série Hannibal. Ele é o retrato vivo de um sujeito que vive na fronteira constante entre eu e o outro. Ele é o analisando que quase vira monstro, mas que no final consegue preservar um resto de si. O que mais me fascina em Will é a sua extrema vulnerabilidade, aliada a uma força interna quase silenciosa. Ele não é forte no sentido tradicional, ele não tem músculos, não tem carisma explosivo, não tem respostas prontas. Sua força está na capacidade de sentir demais, e é exatamente essa capacidade que quase o destrói. Desde o primeiro episódio vemos que Will vive isolado, sua casa é simples, cheia de cães retratados. Os cães são importantes, eles representam o único vínculo puro que ele ainda consegue manter sem se dissolver. Com os animais, ele não precisa entrar na mente de ninguém. Eles o ancoram no real do corpo, no afeto sem palavras. Mas quando ele entra em cena de crime, tudo muda. Ele fecha os olhos, o corpo dele começa a se mover, como se fosse o assassino. Ele reconstrói o crime com uma precisão assustadora. Essa pura empatia não é um superpoder, é uma patologia, é uma dissolução do eu. Freud diria que ele usa a identificação projetiva para não ter que lidar com a própria agressão. Lacan diria que ele se oferece como objeto A para o desejo do outro. No caso, o desejo mortal do assassino. Então entra Hannibal Lecter. Hannibal não é apenas um psiquiatra para Will. Ele é o outro que finalmente o vê inteiro. Pela primeira vez, alguém olha para a escuridão de Will e não recua. Hannibal se inclina e diz, com aquele sorriso sereno: diga mais, mostre-me tudo. Essa escuta sem julgamento é profundamente sedutora para quem passou a vida inteira se policiando.
Will, que carrega um superego moral muito rígido, encontra em Hannibal um superego estético, seja magnífico na sua verdade, inclusive na parte mais sombria. A transferência que se estabelece entre eles é uma das mais belas e perigosas da história da televisão. É homoerótica sem ser explícita, é intelectual, emocional, quase espiritual. Hannibal deseja que Will atravesse a castração, que abrace o gozo sem limite. Will resiste, mas é profundamente atraído por essa possibilidade. Ele mesmo diz em um momento: eu senti terror, depois eu senti poder. Esse poder é o gozo que surge quando o sujeito começa a se dissolver no desejo do outro. É o momento em que a angústia da falta dá lugar a uma sensação de plenitude, mesmo que seja uma plenitude mortal. Mas o Will não se entrega por completo. Ele se dissolve aos poucos. Os espelhos rachados, as alucinações, a encefalite, como metáfora da inflamação do eu. O mendigo aparece primeiro como Hannibal, depois como ele mesmo. Os limites entre eu e outro colapsam, e mesmo assim sobra um resto. Um resto irredutível, um resto que faz ele olhar para os cães com carinho. Um resto que faz ele hesitar antes do passo final. Um resto que, mesmo quando ele decide cair do penhasco, abraçado com Hannibal, ainda permite que ele caia como Will Graham, não como uma cópia perfeita do monstro. Esse é o grande ensinamento de Will. É possível chegar muito perto do abismo, desejar como o outro deseja, sentir o gozo do outro, e ainda assim preservar um pedacinho que continua sendo só seu. Na vida real, isso acontece de formas mais silenciosas. Quantos de nós já nos apaixonamos e começamos a desejar como a outra pessoa deseja? Quantos já nos perdemos tanto em uma relação que, ao olhar no espelho, não sabíamos mais quem estava olhando de volta? Quantos já sentimos que estávamos nos tornando uma versão melhor ou pior do eu? O Will nos mostra que o perigo não está em sentir demais. O perigo está em permitir que esse sentir apague completamente o nosso resto. Por isso eu gosto tanto dele, porque ele não é herói, não é vilão. Ele é humano, no sentido mais frágil e mais bonito da palavra, dividido, desejante, perdido, e ao mesmo tempo ainda capaz de dizer, mesmo que baixinho: aqui ainda sou eu. E é exatamente esse ainda sou eu que faz toda a diferença. Então eu pergunto para vocês: qual é o seu resto irredutível? Em qual momento da sua vida você sentiu que quase se perdeu completamente no desejo de outro alguém? E mesmo assim, algo dentro de você resistiu. Comente aqui embaixo. Eu leio todos os comentários com carinho. Depois de mergulharmos tanto em Will Graham, o analisando que quase vira monstro, o sujeito que se dissolve no desejo do outro, eu quero comparar ele com outros personagens que a psicanálise lacaniana já explorou com carinho, porque o Will não é um caso isolado. Ele encarna dinâmicas que vemos em figuras clássicas da literatura, do cinema e da clínica. Vamos ver juntos como Will dialoga com esses sujeitos lacanianos e o que isso nos revela sobre o nosso próprio desejo, sobre a identificação e sobre aquele resto irredutível que no final ainda nos salva. Primeiro, Will Graham versus Dora, a histérica clássica de Freud Lacan. Dora, a jovem paciente de Freud que Lacan releu tantas vezes, é o paradigma da estrutura histérica. Ela vive perguntando ao outro: quem sou eu para você? O que você quer de mim? Seu desejo é sempre o desejo do outro.
Ela se posiciona como o objeto que completa a falta do pai, do Sr. K, da Sra. K. O Will faz exatamente a mesma coisa, mas de forma mais radical e corporal. Ele não pergunta com palavras, ele pergunta com o corpo, entra na mente do assassino, reconstrói o crime com os próprios movimentos, sente o gozo do outro. É como se dissesse: me use, me faça sentir o que você sente, me diga quem eu sou. A diferença é que Dora tem sintomas conversivos, tosse, paralisia. O Will tem sintomas mais dissociativos, alucinações, encefalite, espelhos rachados. Ambos são histéricos porque o eu deles é frágil, imaginário e depende do olhar do outro para se sustentar. Mas o Will vai além de Dora. Ele quase atravessa a fantasia. Ele quase aceita ser o que Hannibal deseja que ele seja. Dora, no final, sai da análise batendo a porta. O Will cai do penhasco abraçado com Hannibal, mas ainda com o resto de si. Will Graham versus Hamlet. Hamlet é para Lacan o sujeito que hesita diante do desejo. Ele sabe o que o outro, o fantasma do pai, quer dele, vingança, mas não consegue agir plenamente. Ele fica preso entre o desejo e a lei. E Will também hesita. Ele sabe o que Hannibal quer. Que ele atravesse a castração, que abrace o gozo sem limite, que se torne o endigo, mas algo nele resiste. Não é covardia moral. É aquele resto irredutível que ainda diz: aqui ainda sou eu. Hamlet adia a ação com palavras. O Will adia a transformação com empatia. Ele reconstrói crimes, mas ainda volta para os cães. Ainda chora, ainda hesita antes de dar o passo final. Os dois são sujeitos divididos. Hamlet entre o pai morto e a mãe viva. O Will entre o superego moral, ser o bom profiler, e o gozo oferecido por Hannibal. No final, ambos caem. Hamlet morre vingado. Will cai abraçado ao monstro, mas preservam um resto de subjetividade. Will Graham versus Antígone. O desejo puro além da lei. Antígone, para Lacan, no Seminário 7, é a heroína do desejo puro. Ela vai além da lei de Creonte, além do bem comum, para enterrar o irmão. Seu desejo não se barra. Ela escolhe a morte para não trair o desejo. Will tem um momento, Antígone, quando decide cair com Hannibal. Ele poderia ter recuado, poderia ter preservado a imagem de bom sujeito, mas ele escolhe o abismo, ele escolhe o desejo, mesmo que esse desejo seja o de se tornar o que Hannibal deseja. A diferença é que Antígone age por fidelidade ao desejo do irmão morto. Will age por fidelidade a um desejo que não é mais só dele. É um desejo compartilhado, conjugado. É quase um gozo a dois. Mas o resto irredutível do Will o impede de ser pura Antígone. Ele não morre como mártir do desejo. Ele cai vivo, ainda rachado, ainda sujeito. Will Graham versus o perverso. Hannibal como contraponto. Hannibal é o perverso, lacaniano por excelência. Ele sabe da lei, mas a suspende para si. Ele desmente a castração. Ele goza sem angústia. Will é o oposto, o neurótico, mas especialmente histérico, que sente angústia demais, que questiona demais, que se dissolve demais. Hannibal quer curar o Will transformando-o em perverso, libertando-o da castração, mas o Will resiste. Ele não vira perverso. Ele fica no meio, neurótico que flerta com o gozo perverso, mas preserva o resto que ainda sente falta, que ainda sente angústia, que ainda é humano. Will Graham não é Dora, não é Hamlet, não é Antígone, não é Hannibal. Ele é uma mistura contemporânea, o sujeito histérico da era da empatia digital
que sente demais, que se dissolve no outro, das redes, dos relacionamentos tóxicos, das transferências intensas. Ele nos mostra que é possível chegar muito perto do abismo do desejo do outro, desejar como o outro deseja, sentir como o outro sente, e ainda assim preservar um resto irredutível. Esse resto é o que nos salva de nos tornarmos monstros. É o que nos permite cair com o outro sem nos perdermos por completo. E você? Em qual desses personagens você se reconhece mais hoje? Já se dissolveu demais no desejo de alguém? Já preservou um resto que te salvou? Comente aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa. Conclusão. A pergunta que desorganiza. Will Graham quase se torna um monstro, não por fraqueza, mas por proximidade, porque o desejo não é algo externo, ele é contagioso. Quando você olha fundo demais para o abismo do outro, o abismo começa a olhar de volta. Quando você entra demais na mente de alguém, parte dessa mente entra em você. Quando você se permite ser visto por inteiro por alguém que não tem limites, você corre o risco real de perder os seus próprios. Will não virou monstro por ser mau. Ele quase virou monstro porque alguém o desejou como monstro, e ele sentiu por um instante que aquilo também podia ser belo. Essa é a força silenciosa do desejo. Ele contamina, ele se infiltra, ele seduz sem gritar. E a pergunta que fica não é sobre Will Graham, não é sobre Hannibal, é sobre você. Até que ponto você conseguiria olhar para o abismo sem que o abismo olhasse de volta? Até onde você já se permitiu entrar na mente, no desejo ou no gozo de outro alguém? Em qual relação da sua vida você já sentiu que estava se dissolvendo, desejando como o outro desejava, sentindo como o outro sentia, e por um momento achou que aquilo era liberdade? O maior risco não está no outro, o maior risco está naquilo que o outro desperta em você. Porque o monstro não precisa nascer de fora, ele pode nascer da proximidade, da empatia excessiva, da transferência sem limite, da identificação libidinal que vai longe demais. Mas o Will também nos ensina outra coisa. Mesmo quando chegamos muito perto do abismo, ainda pode sobrar um resto irredutível. Um resto que diz baixinho, aqui ainda sou eu. E é por causa desse resto que o Will cai abraçado com Hannibal. Mas não como monstro, ele cai como sujeito, rachado, transformado, mas ainda desejante. Essa é a esperança da psicanálise. Não se trata de nunca olhar para o abismo. Trata-se de conseguir olhar e ainda conseguir voltar com algo de si intacto. Então eu deixo para você, com todo carinho e toda a seriedade, qual é o seu abismo hoje? Qual desejo do outro você tem olhado por tempo demais? E qual é o seu resto que ainda resiste? Comente aqui embaixo. Eu leio cada comentário com atenção, porque quando a gente coloca em palavras, o inconsciente começa a se reorganizar. Se você quer continuar entendendo como o desejo, a identificação, a transferência e o inconsciente operam na vida real, nos relacionamentos, na terapia, nas escolhas que fazemos todos os dias, se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos da série Leituras do Inconsciente. Porque às vezes o maior risco não é o outro, é aquilo que o outro desperta em você. Cuide bem desse desejo que habita você. Cuide bem desse resto que ainda te mantém inteiro. Um abraço acolhedor e profundo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.